me apresentando enquanto isso, meu nome é Ivan, sou gerente de expansão aqui da Doce, uma equipe bem grande, de gerência de expansão da franquia Odonto Company, faz parte do grupo da SMZTO. Acho que tá bom, tem bastante gente. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tocar aqui a apresentação, vai ser uma apresentação bem geral da franquia, tá? E aí, no final, eu abro para dúvidas, sugestões, perguntas, porque às vezes a pergunta de um pode ser a mesma dúvida do colega. E também, porque no final, né? Porque às vezes uma dúvida eu acabo sanando durante a apresentação, tá bom? Vou tocar aqui. Compartilhar minha tela com vocês para a gente fazer em cima da apresentação da franquia. Bom, a franquia Odonto Company é uma franquia hoje a maior do mundo, tá? Faz parte do grupo da SMZTO, é uma franquia chancelada na ABF e também no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Esse selo, quem dá a nota são os franqueados, tá? Então, isso mostra a importância da franquia e o engajamento dos franqueados perante a franqueadora. Aqui nós temos o Dr. Paulo Zar, ele é sócio fundador da Odonto Company e presidente da marca, né, da Odonto Company. E aí tem um breve relato dele, onde ele foca bastante na perfeição e o interesse de alcançar o máximo possível de odontologia para a população, né? Esse é o José Carlos Semenzato, por sinal aniversariante do dia, passando aqui para dar os parabéns para ele. Ele é sócio fundador da SMZTO, a holding de franquias, da qual todas essas marcas que vocês estão vendo fazem parte do portfólio, dentre outras, né? Mas essas são as principais que hoje nós estamos comercializando. Então, vocês reparam que a gente tem grande relevância em relação a serviços, né? E principalmente um pouquinho de cada segmento. Então, aí a gente tem educação, tem alimentação, tem saúde, tem beleza, tem um pouco de cada. Depois, vocês conseguem conhecer também mais. E frisando também que o Semenzato está muito forte na mídia, principalmente por causa da apresentação do programa Shark Tank. Então, ele mesmo traz um público muito cativo para a marca. Aqui eu vou passar para falar um pouco do L. Catterton. Para quem não conhece, é o maior global fundo de private do mundo. Eles não investem em qualquer empresa. Então, aqui dentro de casa, falando assim, eles já investiram na Espaço Laser, que inclusive recentemente iniciou aí um IPO na Bolsa. Então, é grande relevância participar de um grupo tão grande quanto eles, né? Muitas pessoas me perguntam se a Odonto Company vai fazer um IPO, se vai entrar na bolsa. Isso nesse momento, qualquer coisa que a gente falar é especulação, então deixa isso mais para o futuro, mais para frente. Mas por fazer parte do grupo, tem grande peso. Aqui eu apresento também um pouco da Oralsim, falando brevemente. Por que isso? Porque a Oralsim ela foi adquirida recentemente pela Odonto Company. Já tinham comprado uma porcentagem no ano passado e concluíram essa compra, né? Então, hoje é uma marca aí 100% dentro de casa. Então, isso veio para somar, principalmente porque somando a expansão das duas, falando de unidades, a gente está falando de mais de 1.300. Então, somando a Odonto Company como o maior do mundo e a Oralsim com grande representatividade em implantes em nível Brasil, acabou fechando bem o mercado. Essa parte eu gosto bastante. Converso com pessoas aí nível Brasil, um pouquinho de tudo, que eu costumo brincar. Eu tenho conversado com pessoas que são recém-formados, né? Aquela pessoa que está se formando ou acabou de se formar, que não sabe se vai montar um consultório particular, se vai trabalhar para alguém. Franquia sempre acaba sendo ali uma opção.
né? Nem todo mundo que se forma tem capital para montar franquia, mas quando essa pessoa consegue se juntar, principalmente com um investidor, com um empreendedor que é outro modelo, aí é uma opção bem forte, né? Então, a gente tem essas três opções aí que são de maior representatividade. O dentista que acabou de se formar, às vezes ele conversa ali com um parente ou com um amigo mais próximo que entra nesse perfil mais investidor, empreendedor. Então, um com o outro pode dar certo. Tem lá o recém-formado que está capitalizado para isso, que já fez uma reserva ao longo da universidade. Tem um investidor que é aquele perfil que não quer se aposentar, aquele perfil que quer se mudar de estado, mas que ter ali uma marca para investir, para ter uma fonte de renda, esse perfil. Nós temos o dentista em atividade, esse dentista que hoje já tem 10, 15, 30 anos de odontologia, já tem a sua clínica particular, 2, 3, às vezes 10, mas que viu uma opção muito forte em franquia, vê que vem forte no mercado, às vezes já sentiu um pouco desse baque no seu faturamento, então é uma opção muito bacana. Tem uma palavra que a gente usa bastante, que é a conversão de bandeira. Você consegue migrar ali, fazer pouco investimento na sua unidade para transformar numa odonto company. Claro que isso a gente conversa mais em caso a caso com cada um, porque tem que ver se essa área está disponível, tem que ver se a cidade está disponível. Mas isso a gente deixa para um próximo bate-papo. Um pouco disso que eu acabei de falar, a taxa de mortalidade entre você montar uma clínica particular e montar uma franquia, mostra nesse slide, a gente está falando aí de quase 25%, o índice de mortalidade para montar uma unidade particular, justamente porque você vai ter que dispor de muito mais capital, né, o capital de giro principalmente, para ganhar nome, ganhar espaço no mercado. Quando a gente fala de uma franquia, já vem essa bagagem, né, junto com a marca. Outro ponto legal, quase 10% de crescimento para o segmento de saúde e beleza. Isso falando num ano aí de pandemia, onde várias marcas acabaram fechando várias unidades, a marca do segmento vem forte, né? Justamente porque é um serviço essencial, as pessoas hoje estão se preocupando e cuidando ainda mais da saúde, né? Então, sem dúvida, é um diferencial, por isso que ele consta aqui, principalmente no terceiro trimestre de 2020. O quarto veio bem embalado também. Para ser mais preciso, a Odonto Company está hoje na colocação das 50 maiores franquias do Brasil, né, para ser mais preciso, em 17º colocado, sendo que, falando de variação, foi uma das umas franquias do Brasil que mais cresceram, né, com mais de 50% lá de índice. Isso é muito bom. Legal que 60% dos franqueados possuem mais de uma franquia, então isso mostra aquilo que eu falei justamente com o selo da BF. Não, se você não, ninguém monta algo na segunda unidade, terceira, quinta, se não gosta, né? Então isso já traz um conforto para quem está olhando a marca agora, sem dúvida. Aqui a gente tem um mapinha do Brasil, né, com o Odonto Company para todo lado. Tem cidade aí de 7 mil habitantes até uma megalópole como São Paulo. Então, é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Conseguiu esse título na pandemia. A gente está falando de mais de 1.400 unidades comercializadas. E por que essa diferença entre comercializadas e clínicas em atividade, que está ali em 1.030? Hoje também já está chegando em 1.100. Porque o franqueado ele tem um prazo de 6 meses, tá? No momento que ele assina o contrato de franquia e faz o pagamento da taxa, que é junto, até a inauguração. Então, daqui a pouco eu vou mostrar ali as etapas, por isso que tem essa diferença de comercializadas para atividade. Esse pessoal aí está em implantação, que a gente chama, tá? Bom, a franquia tem mais de 10 anos aí no franchise, né? Ela iniciou lá em 2010, onde o Samizato se uniu lá com o Paulo Zar. Aqui ele mostra um pouquinho dessa história, com mais de 1.000 unidades em inauguração.
levando um adendo aqui, nós tivemos 38 unidades inauguradas no mês de janeiro, só no mês de janeiro. Em fevereiro, nós tivemos 43 e a previsão agora para março são de 60 unidades. Tá? Então, se a gente for olhar um acumulado desse trimestre, tem franqueadora por aí que não tem isso em anos e anos de história. Né? Então, quando a gente conversa com os candidatos, com as pessoas interessadas, né, com vocês, alguns já conversei, outros não, que a gente fala que um processo é rápido. Gente, não é papo de vendedor, realmente tá aquecido o mercado, principalmente de odontologia, e às vezes a gente fala que a cidade está disponível hoje, amanhã, uma semana depois, 2 semanas depois, pode não estar mais. Então, realmente, se tiver interessado, dá uma analisada, agiliza um pouco nesse processo, porque senão a cidade principal que você tem interesse amanhã pode não estar livre. Calma aí. Como é que ele abriu o videozinho aqui sem querer? Aqui é um vídeo da franqueadora. Depois recomendo vocês assistirem. Aqui a gente está falando... Eu falo de falar da... Aí ele foi pro... Deixa eu ver que alguém falou comigo aqui no chat. Bom, 351 mil novos clientes em 2020, é um crescimento aí de mais de 60%, isso é muito bom. Quase 10 milhões de tratamentos dentários, isso basicamente é o que o Paulo Zar quer realmente atingir o maior número possível de tratamentos em nível Brasil, levar a odontologia para todo mundo, né? O carro-chefe hoje da marca, falando de especialidades, é ortodontia e implantodontia. Isso não é uma regra. A gente tem um franqueado que tem 5, 7 unidades e em uma unidade ele tem uma especialidade um pouco mais em destaque, outro menos, mas, num geral, essas duas levam um destaque, tá? Aqui a gente está falando de todos os tratamentos que a Odonto Company atende e trabalha dentro das suas unidades. Tá? Então, assim, quanto mais cadeira tiver na unidade, melhor o franqueado consegue trabalhar. Gente, eu vou pedir só para alguém deixar o microfone com o áudio fechado, por gentileza, porque está interferindo. Por favor, o microfone. Bom, aqui dentro das especialidades, o franqueado ele consegue trabalhar todas essas especialidades. Então, é muito importante quando a gente fala da quantidade de cadeiras, de certa forma, está atrelado à quantidade desses tratamentos, justamente porque quanto mais cadeira tem na unidade, o franqueado consegue trabalhar melhor a agenda dele para atender o público final, né, o cliente. Aqui um depoimento de um dos nossos franqueados lá do Nordeste, o Michael, lá de Salvador. Dá um depoimento dele. Sequência aqui a gente também tem o Sabac, também uma região ali vizinha. Eu acho legal do depoimento do Sabac, porque ele não era do segmento de odontologia, então ele até fala que em nenhum momento ele se sentiu desassistido, justamente por causa desse treinamento, que daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho mais da nossa Academy Care, tá? Que é a nossa universidade da Odonto Company. Um franqueado do Sul muito forte, são esses três aqui, o João, a Rebeca e o Leandro, eles estão lá em Curitiba, com hoje 9 unidades, então realmente eles montaram uma estrutura, um back-office muito forte, então onde você hoje acaba ficando mais na gestão do negócio do que de fato ali clinicando e atendendo. Então você tem uma equipe por baixo de supervisores que fazem essa função. Então hoje já são aí multifranqueados, né? Que foi na convenção. Algumas opções aí de modelos de mercado, né? Como eu falei, cidades com menos de 15 mil habitantes. Hoje a gente tem cidade de 6.900 habitantes. Vendi esse mês, inclusive, uma cidade em Minas. Então, a gente tem cidades em nível Brasil, até cidade de grande porte. Então, um destaque para essas cidades de 15 mil habitantes, que várias franquias não olham para essas cidades. Então, é um diferencial, sim, a Odonto Company. É uma cidade que tem público, tem os dentistas tradicionais das cidades, talvez aqueles que passam de geração para geração. Isso não é um problema. Eu costumo falar que tem público para todo mundo, né? Esses dias eu escutei um que onde tem boca tem cliente. E é verdade, né?
Então, assim, você consegue converter esse público, e aí tem os diferenciais da Odonto Company, da franquia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se tem uma cidade de 15 mil habitantes perto de você, que você não está olhando só para uma cidade de grande porte, pode olhar para ela, que pode ser uma opção bem bacana para você. Shopping center tem crescido bastante. As capitais hoje, todas as capitais aí nós temos unidades. Aqui um pouquinho de modelo por modelo, tá? Então, ali, ó, até 15 mil habitantes, que se enquadra nesse primeiro tópico, que é até 30 mil. Então, a gente tem ali até 15 mil habitantes, que é uma taxa de franquia promocional, tá? Depois a gente conversa um pouquinho mais no particular com cada um, mas é igual para todo mundo, só para comentar, onde você inicia com 2 cadeiras ali, pelo menos, tá? Mas se quiser começar também com 3, 4, é possível. Então, ali, modelo até 30 mil habitantes, o que a gente recomenda é uma clínica com 4 cadeiras. Pô, Ivan, mas eu tenho que começar com 4? Não. O mínimo para começar nesse modelo são 3 cadeiras, tá? Então, aqui, ó, são 3 cadeiras, 3 cadeiras, 3 cadeiras. Aqui a gente está falando de 5. Então, a gente dividiu nossa expansão em 2 etapas, fase 1 e fase 2. Tá? Então, você fala, pô, eu quero começar com 3 cadeiras, eu posso? Pode. Quero começar com 2, posso? Não. Porque senão o modelo não comporta. Não adianta a gente colocar ali o Rodrigo Faro, o Ratinho, um pouquinho mais que a gente vai falar de marketing, e chegar na unidade e o franqueado não ter uma demanda, não ter uma estrutura que comporte a clínica. Então, a gente coloca aqui um modelo ideal para cada um, por isso que está aqui 4, 5, 7, 9, mas a gente tem unidades aí que tem 12 cadeiras, 14, tem uma unidade de São Paulo que tem 19 cadeiras. Tá? Então, o franqueado não precisa ficar amarrado também a falar, pô, só tem 9 e não posso crescer. Pode. Tá? Claro, dentro de todas as etapas, que também vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, tem que ver o porte da unidade, falando de metragem. Não adianta ele olhar um imóvel muito pequeno, com uma metragem enxuta, para querer colocar muitos consultórios ali dentro. Não dá, né? Não comporta ali a estrutura da clínica. A gente fala bastante dessa parte aí, é uma dúvida de todo mundo, essa parte de como que funciona a metragem, fachada, clínica, quem que corre atrás disso, né, o suporte que a Odonto Company vai dar. Eu vou falar de tudo isso, tá, gente? Aqui um pouquinho das fachadas. Então, aqui a gente está mostrando, ó, uma recepção, com certeza uma clínica de porte grande, aí falando de cidades acima de 150 mil habitantes, porque uma média para cada consultório que tenha 2 cadeiras dessa de espera. Então, aqui, com certeza, uma clínica aí voltada para 9 cadeiras, tá? Só pela quantidade de cadeiras na recepção. Um pouquinho de cada fachada, tem o padrão, mas você, como franqueado, também consegue deixar um pouquinho ali para o seu jeito, dar o seu toque. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um modelo de fachada, ó, de layout, aqui tem um outro, mas dentro dos padrões da Odonto Company. Então, você, como franqueado, você consegue deixar ali do seu jeitinho. Tem um aqui, ó, atrás de mim, aqui. Tá? Então, assim, balcão, recepção, a mesma coisa. Nós temos todos os nossos fornecedores homologados. Tudo que tiver de madeira aqui, imobiliário, nosso fornecedor é a Lafayette, entrega a nível Brasil. Então, você fala, Ivan, posso montar com o meu marceneiro próprio? Não pode. Você tem que montar com a Lafayette, justamente por todo esse padrão, responsabilidade, comprometimento. Então, você consegue deixar o balcão desse jeito. Tem algumas outras opções também, assim como a fachada, tá? Justamente também a parte de adesivação. Então, aqui você pode colocar o Rodrigo Faro, o Ratinho e outros personagens aí, vamos dizer assim, que a gente trabalha de propaganda. Tudo que tiver de layout, basta conversar com o consultor da Odonto Company e falar, olha, eu quero esse, quero aquele, e a Odonto Company vai fornecer todo esse layout para vocês. Mas você, como franqueado, que vai até uma gráfica na cidade, nesse caso, e vai mandar ali fazer a adesivação. Aqui um pouco da mídia, né? Para quem conversa comigo no WhatsApp aí, tá praticamente me vendo aqui, né? Brincadeiras à parte. Eu utilizo essa foto aqui do Rodrigo Faro.
Por que não? Né? Já que a Odonto Company investe um capital nesse artista, não só a Odonto Company, os franqueados. Né? Quando a gente fala lá dos 2% de fundo de propaganda, é um repasse desse capital que a franqueadora está fazendo com todos os artistas, nesse caso que a gente está falando aqui, ó, Milton Neves, Leon Lobo, Luciana Gimenez, Padre Alessandro, dentre outros. Né? Então, por que não utilizar o rostinho deles? Né? Isso traz um público muito forte para a unidade. Esses dias eu visitei uma unidade em Osasco, então um abraço lá para os franqueados, e o dentista avaliador me chamou ali na sala, e aí estava lá com uma cliente final, vou apelidá-la aqui de Dona Maria, e aí ela falou, eu vim aqui porque o Rodrigo Faro me mandou vir aqui. E, gente, parece brincadeira, mas não é. Esse público assiste eles e eles falam, vão para o Odonto Company, eles vão mesmo, tá? Então, assim, parece brincadeira, mas é legal você ver toda essa mídia fazendo parte da unidade. Justamente esse apoio que eu estou falando de campanhas antes da inauguração, campanha durante e pós, tá? Tudo isso daqui, você como franqueado vai estar ali resguardado. Então, tudo que tiver querendo utilizar ali de panfletagem, carro de som, letreiro, outdoor, tudo isso é só alinhar com o consultor, bem como ali as redes sociais para fazer parte. Merchandising, Big Brother aí que está em alta, né, sempre. A Odonto Company já fez parte de prova de líder, a Fazenda também, a última Fazenda fez parte. Isso é muito bom. Isso daqui no dia seguinte, gente, é um feedback de todos os franqueados. No dia seguinte aumenta absurdamente o número de agendamentos, tá, do público final indo lá passar para o dentista avaliador. Então, é muito forte essa presença da mídia, tá? Falando de Globo específico, a Odonto Company, no mês passado, só em aparições de Rede Globo, foram 74 milhões de pessoas que a marca atingiu. Tá? Então, isso daí hoje são poucas marcas que conseguem atender. Falando de odontologia, é a única. Muito disso de aparição está aqui, ó, jogos televisivos de futebol. Um jogo de futebol, você está atingindo um público de classe A até o classe E. Por mais que a gente fale que o público-alvo da Odonto Company é o público classe C e classe D. Atinge também um público B, mas é um público ali de uma renda até R$8.000, que é o B- que a gente chama, quando a gente olha lá no software, tá? Mas é marcante. Um outro ponto que eu já estou puxando aqui agora, mudando um pouco de assunto, é para a condição de pagamento desse cliente final. Quando ele está lá na unidade, uma das opções que nós temos é o cartão da Credis, que é um parceiro nosso. Então, a Credis, esse cliente, ele consegue utilizar, nesse caso aqui, o Rafael Silva, consegue utilizar uma maneira de comprar o serviço, né? E não está utilizando o cartão dele de outra bandeira ou outra maneira de pagamento. Então, aqui ele consegue ter um crédito liberado na hora, claro, mediante análise, como qualquer empresa de cartão, mas com isso é outra opção. Para o franqueado, não é o interesse de ganhar dinheiro em cima desse cartão, longe disso, é ser mais uma opção para esse cliente, mais uma opção de recebimento, tá? Então, ali, ó, crédito na hora. O Rafael foi lá no balcão, fez análise, foi aprovado, a Credis já libera um limite para ele, ele recebe o plástico, né, o cartão, na residência dele, em média ali uns 7 dias depois, mas ele já tem um login e senha ali na hora para conseguir utilizar esse limite. Então, vamos dar um limite para ele. Esse limite ele consegue utilizar tanto dentro da rede da Odonto Company, quanto fora. Então, um exemplo, se ele quiser comprar um eletrodoméstico fora, ele consegue utilizar. Se ele utilizar todo esse limite dele lá fora, ainda assim ele consegue utilizar um outro limite dentro da rede. Tá? Então, isso é muito bom. Não utiliza lá o crédito rotativo dele. Se atinge bastante esse público que a marca fala. Fora que você garante ali ao público, né, você fideliza o seu serviço, porque você já está jogando lá para 12, 14 meses, até mais lá para frente. Então, você tem uma condição muito boa falando de taxa
e você tem a garantia que você vai receber aquele serviço. Se por acaso essa pessoa deixar de pagar a Credis, de certa forma, vai ficar inadimplente com a Credis, não com você como franqueado, assim como qualquer empresa de cartão, né? Aqui a gente está falando um pouquinho da Odonto Company na mídia, então ela é bem forte, toda hora está saindo no jornal, digital, jornal físico, revista, e por aí vai. Então, Paulo usar de novo. Aqui, gente, é algo que toda conversa que eu falo, toda ligação, toda reunião passa. Não tem como passar despercebido por isso. Justamente porque quando a pessoa está olhando, conversando com a gente, falando de franquia, na minha opinião, um dos principais interesses estão aqui. O suporte que a Odonto Company, que a franqueadora vai dar. Então, primeira parte de tudo aqui, área comercial, né? Passou aqui comigo, passou com os outros gerentes aqui de expansão, entendeu qual a cidade que faz sentido, qual a área. Se é uma cidade acima de 150 mil habitantes, a gente divide em micro-áreas, tá? Como se fosse ali o seu terreno, vamos dizer assim. Então, onde só você, como franqueado, pode montar a unidade ali dentro, outro franqueado não pode, tá? E vice-versa. Então, você vai ter lá o seu mapinha antes de comprar, de fato se tornar um franqueado. Se tornou um franqueado, aqui a gente está falando do apoio completo ali na parte de estratégia, em que sentido? O franqueado vai correr atrás do ponto, ele que vai atrás do ponto, mas ele vai ter toda uma assessoria, vai ter acesso a todos os manuais da Odonto Company, como que funciona o imóvel, que eu falei lá atrás, de obra, de metragem, se pode ser sobreloja, ou se pode ser térreo. A Odonto Company trabalha com os dois modelos, até uma estrelinha aqui, porque tem franqueadora concorrente que não trabalha com todas essas opções, só térreo. Isso reduz bastante as opções de franqueado. Para a gente aqui performa bem igual. A gente tem franqueado que tem os dois modelos e ganha dinheiro igual. Então, acho legal essa parte comercial, onde ele vai passar toda essa experiência para o consultor e o consultor vai dar um feedback ali para ele, junto com o time lá de projeto arquitetônico, vai falar, olha, esse ponto está ok, pode seguir, ou ele vai declinar, fala, esse ponto não faz sentido nenhum para a marca. Então, isso é legal, porque se você está olhando uma clínica, com um olhar clínico para montar ali uma unidade particular, você não tem essa assessoria. E muitas vezes você monta uma clínica linda, mas num lugar ruim. E isso impacta 100% no faturamento, no dia a dia e tudo mais, né? Depois vai impactar lá na frente no marketing. Então, eu acho fundamental essa etapa. Projeto arquitetônico é de graça para o franqueado. Na verdade, ele já está dentro do valor da taxa de franquia que o franqueado paga. Então, de certa forma, ele não tem custo. Então, você tem uma equipe grande de arquitetos hoje no back-office, lá no setor de operações, que vai fornecer esse projeto para o franqueado, e aí o franqueado vai, junto com o empreiteiro, iniciar a parte de obras de implantação. Tá? Então, isso daqui está tudo amarrado dentro desses 6 meses, vamos dizer assim. Tá? Então, enquanto o franqueado vem da parte de obras, de implantação, ele já está entrando em contato lá com todos os fornecedores homologados de equipamentos, cadeira, raio-x, fotocronizador e por aí vai, para já ir comprando esses equipamentos, está cotando, como eu falei, todos são homologados, os principais do mercado hoje. Um diferencial para se você está olhando, querendo montar uma clínica particular, franqueado no Odonto Company tem sim um desconto nesses equipamentos, então é bacana, mas é entre o franqueado e o fornecedor. A única coisa que é comigo, o Odonto Company, é a taxa de franquia. Depois, todo esse suporte, de certa forma, serão direto com os fornecedores. Então, aqui, todos os fornecedores que eu estou falando, vocês receberão os contatos, mas vocês, como franqueados, que vão entrar em contato. Se quiser comprar, vou dar um exemplo de cadeira, com Saevo, com Cavo, com Olsen, para nós aqui, de certa forma, é diferente. Você vai pagar à vista, você vai comprar parcelado, a gente traz essa experiência para vocês, desde essa etapa agora, né, costumo falar em particular com cada um, como que funciona se for pagar à vista, se for pagar parcelado, mas é bom vocês estarem cientes. Um software faz todo o apoio de gestão, chama Take Care. É um software que, se vocês forem procurar no mercado, vocês não encontrarão.
tá? Não é um software como uma TOTUS, por exemplo, é um software que foi desenhado pela Odonto Company, né? Então, faz toda essa gestão. E aí o franqueado tem acesso a tudo isso e a Odonto Company também. Então, é uma gestão bem limpa, bem transparente, bem tranquila. Tem uma mensalidade bem baixa, então não é nada que impacta a gestão das pessoas no dia a dia. Pelo contrário, ele facilita muito. Aqui um pouquinho do que eu falei lá da Academy Care, também fica em São José do Rio Preto, tá? É a cidade natal aí da franqueadora, da Odonto Company. Então tem toda essa equipe lá, uma equipe bem grande. Tem um videozinho depois para assistir no YouTube, quem conseguiu, eu super recomendo. Agora, em pandemia, não estão conseguindo visitar lá a equipe, né, o time, mas é bacana. O treinamento em si está sendo hoje de maneira online. Tá? Esse treinamento ele é feito tanto para o franqueado quanto para a sua equipe. Tá? Então, todo mundo fica muito bem assistido. Mesmo antes da pandemia, que esse treinamento ele era feito de maneira presencial lá em São José do Rio Preto. Então, sim, franqueado nível Brasil tinha que se deslocar para lá. Um feedback que eu tenho dos franqueados mais antigos, eles ainda preferiam esse treinamento presencial, justamente para conhecer ali as unidades na prática, acabava conhecendo outros franqueados, conhecia o time lá, a equipe. Então, isso é muito bacana. Espero que, assim que a pandemia acabar, você consiga ter essas duas opções aí de treinamento, porque faz todo o diferencial. A convenção dos franqueados também, sinto bastante falta, que a gente tem aí toda a equipe, os franqueados, aí o Paulo Zaro, o Ratinho, o Semenzato, os franqueados, a equipe, tem muita gente aí. A gente está falando de convenções, workshops. Normalmente a convenção ela é feita no início do ano, ali em meados de fevereiro, junto com a feira de odontologia. Então, justamente porque os dentistas nível Brasil, muitos vêm para São Paulo, então, normalmente ela é realizada aqui em São Paulo, junto com esse evento, tá? Outra opção também, os franqueados, eles possuem um grupo de WhatsApp com outros franqueados, então tem uma troca de experiência muito rica, né? Então, um franqueado de uma cidade próxima ou de uma cidade de outro estado, então ele consegue trocar ali uma experiência com como que ele paga o funcionário, né, o dentista, como que ele investe em marketing, como que ele está fazendo, porque vai aprender isso em treinamento, vocês vão ver que tem várias opções ali, mas nem sempre a estratégia que o franqueado vai traçar no início é a que ele vai seguir o resto da vida, né? Então ele tem que dançar conforme a música, tá? Então é legal essa troca de experiência. Aqui os diferenciais da Odonto Company, a gente está falando aí, rede líder no segmento, muitos aqui já comentei, investimentos para todas as cidades, todos os tratamentos em um só lugar, então isso é legal, não adianta você ir no dentista e querer fazer o tratamento, ele te encaminhar para um dentista amigo para você continuar fazendo, então aqui você faz de tudo, acabou de fazer de tudo, você já faz ali um marketing de boca, já indica para um cliente, para um parente, por aí vai. Então, você consegue deixar tudo isso dentro da Odonto Company. Então, você tem aí todos os tratamentos no seu lugar, esse sistema que eu falei que é o Take Care, todo esse suporte, esse treinamento, antes da inauguração e depois. Então, você já está com a sua clínica em funcionamento, os próprios fornecedores homologados que tem aqui sempre estão dando treinamento, então eles alinham ali uma sala, uma equipe e dá esse treinamento também para saber ele manusear o equipamento dele, então isso é muito bom. Falando um pouquinho disso, a Odonto Company tem parceria tão forte com esses fornecedores que, inclusive hoje, falando de pandemia, tem algumas marcas, falando de cadeira em específico, que estão com dificuldade na entrega desses equipamentos. Então, a Odonto Company foi lá, se comprometeu, conversou com eles, e eles se comprometeram, fizeram um contrato para se não entregar esse equipamento antes da inauguração. Então, assim, isso é o suporte da Odonto Company. Tá? Essa assessoria, essa segurança que está por trás. Esse maior investimento que eu falei em mídia nacional, e são mais de 20 milhões de reais aí aplicados, com toda essa mídia que eu falei ali atrás. Parceria para financiamento. Então, hoje a gente tem parceria com o Banco Santander, uma das principais instituições financeiras aí do Brasil.
Então, eles têm uma categoria que chama Giro Franquias. Se você procurar o seu gerente da sociedade, com certeza ele não vai saber do que se trata, porque essa é uma categoria de uma maneira online. A gente passa aqui o contato desse gerente, e aí você entra em contato com ele, e tem umas regrinhas, claro, mas ele vai explicar ali taxa, como que funciona. Vou dar aqui um briefing, aí um resumo. Precisa ter um CNPJ aberto, tá? Então, no segmento de odontologia, você pode ter um CNPJ aberto para o varejo, para outra categoria, não adianta. Esse CNPJ não precisa ter um histórico, pode ser novo, você abrir para fazer essa análise. Quem vai fazer essa análise é o pessoal do Santander, tá? Gente, de certa forma, que não tem nada a ver. O Santander vai fazer análise em cima desse CNPJ, da documentação que eles vão te pedir, como franqueado, vocês vão fornecer. Precisa já ser franqueado, tá, gente? Só para constar, essa etapa é depois de ser franqueado. E eles vão analisar e eles emprestam até 50% do valor total da unidade. Então, você está analisando um modelo que vai investir aí R$250 mil, vamos fazer uma continha aqui, né, de pão, eles vão olhar em cima do capital de giro, então eles vão emprestar ali em torno de R$150 mil, tá? Porque tem o capital de giro também. Então, e aí esse valor cai lá na conta para dar andamento no processo. Tá? Então, quando vai comprar a franquia com a gente, vocês têm que apresentar e comprovar pelo menos 50% do valor de investimento total, independente do modelo, se é lá para a cidade até 15 mil habitantes ou uma cidade de porte grande, como eu falei. Comprovação de pelo menos 50%, porque é meio básico, né? Por que dessa comprovação? Você vai montar uma franquia, vai montar uma clínica, nada mais justo que você me mostrar que você tem um valor para montar, né? Você vai precisar do capital de qualquer jeito. Mas é legal que tem essa opção de financiamento. Outro ponto, deixa eu voltar aqui. As condições, também, essa lâmina que a gente chama, é direto para o Santander, mas é legal porque as condições de pagamento que eu falei lá atrás é diferenciado para se quiser fazer com outra marca. Tá? Então, praticamente todos os franqueados trabalham com o Santander, justamente pela parceria com a GetNet, ter uma condição já meio que pré-negociada pela Odonto Company. Tá? Aqui, gente, o perfil aí financeiro, de acordo com esses modelos de cidade de porte pequeno até uma cidade de porte grande. Deixa eu molhar as palavras. Quem já falou comigo aí no particular sabe que eu falo bastante. Eu tenho essa mania, mas porque como eu converso com muita gente, eu já tento trazer essa experiência para vocês, porque às vezes a gente desliga o telefone e fala, putz, esqueci de fazer tal pergunta. Então, como eu falo isso o dia inteiro, eu já tento trazer para cá. No final, eu vou abrir de novo ali para dúvidas, sugestões, perguntas. Mais pontuais acaba sendo ali de um para outro, ou um modelo, mas a grosso modo é tudo igual, tá? Faturamento, uma dúvida que as pessoas têm, a gente costuma fazer aqui uma média de 25 a 30 mil reais de faturamento bruto por cadeira, tá? Então, assim, você vai ter lá na sua unidade 5 cadeiras, é esse modelinho. Vai ter 9 cadeiras, é esse modelo. Vai ter 2, é esse modelo. Tá? Então, assim, antes da pandemia, a gente tinha ali no plano de negócios um faturamento em média de 20 a 25 mil reais. De um ano para cá, e falando de pandemia, teve um aumento muito significativo. Então, hoje, olhando o cenário da franquia, dos franqueados que a gente conversa a nível Brasil, que a gente recebe os pagamentos dos royalties, né, mensalmente, está nessa média, tá? 25, 30 mil reais por cadeira. Então, só comentando aqui, porque tem essa diferença, uma cadeira, né, que a gente falou lá atrás de carro-chefe, ortodontia, você tem um fluxo muito grande de atendimentos no mês, mas você tem um ticket médio mais baixo. Então, vamos dizer que é uma cadeira aí que fatura 25 mil. Aquela cadeira que trabalha com prótese, implantes, a parte de estética que está em alta, é uma cadeira que você vai ter um fluxo menor na clínica, essa tendência, não é uma regra, mas que vai ter um ticket médio mais alto. Então, vamos considerar que essa cadeira fatura 30 mil reais, tá? Por isso que tem essa
esse asterisco ali, essa variação. Lucratividade média, 20% a 25%. A mesma coisa. Para fins de apresentação, vamos considerar esse, 20% a 25%. Algumas pessoas já falaram, pô, você me falou 25% a 30%. É verdade. Também de um ano para cá, a maioria dos franqueados hoje estão trabalhando com um lucro líquido entre 25% e 30%. Você é mais pessimista, está analisando a franquia? Considera 20%. Não tem problema. Prefiro, inclusive, que você considere 20%, faça a sua conta, olhe o nosso plano de negócio e fala, pô, vou ficar muito satisfeito com esse faturamento, e aí no dia a dia você consiga 23%, 25%, 30%, até mais que tem alguns franqueados que tem, e aí vai me ligar e falar, pô, Ivan, você me falou 20% e eu faturo muito mais. É essa a nossa intenção, tá? Do que criar uma expectativa versus realidade. Prazo de retorno, claro que tudo aqui está linkado um para o outro, né? Prazo de retorno também, 18 a 24 meses. Meu interesse é que você atinja antes disso, inclusive, tá? E alguns franqueados, inclusive, conseguem, junto com o ponto de equilíbrio. Em média, no quarto mês. Vocês vão ver que no plano de negócios de porte grande, que eu falo, que é esse de 9 cadeiras, cidades acima de 150 mil habitantes, praticamente todas as capitais, franqueado em média atingindo 4 meses. Tem franqueado que já atingiu no primeiro mês, não é uma regra, mas por quê? A gente tem lá o contratinho do Odonto Company, só para comentar aqui breve dele, muita gente chama de plano odontológico, não é um plano odontológico, ele é um contratinho onde ele dá direito a alguns serviços, que não posso falar aqui por sigiloso, mas na prática o franqueado vai ter acesso a esses serviços, e aí vai levar esse cliente até a unidade para passar por todas as especialidades. Com isso, vai aumentar ali o ticket médio, para o líquido e tudo mais. E onde eu quero chegar? O franqueado que trabalha muito esse contratinho, principalmente um mês antes da inauguração, além dele ter uma receita, não é essa receita que vai fazer ele rico, né? Ele vai ter uma quantidade grande de clientes finais, onde ele vai conseguir agendar, onde vai passar para a clínica, que vai gerar uma receita, de fato. Então, o franqueado trabalha muito bem isso lá atrás, o franqueado que atinge o ponto de equilíbrio mais rápido. Tá? Vale aí uma observação e olhar e conversar muito com o consultor nessa parte para entender e elaborar muito bem o seu time para colocar isso na prática da melhor maneira possível. Aqui o do financiamento que eu já falei, eu vou passar batido. Custo de implantação. Por que de 40 a 90 mil? Justamente porque tem cidade pequena e cidade grande, né? Não tem uma regra. Vocês vão ver que pode achar aí 5, 10 imóveis para a mesma cidade ou para a mesma microárea que eu falei. Quando passar lá para o consultor de campo, esse consultor da Odonto Company, ele vai analisar todas essas opções e vai ter uma variação ali dentro mesmo, tá? Então, assim, um imóvel vai investir mais em implantação, outro menos, mas vai ter o franqueado, né? Vai ter esse desafio de colocar na balança, junto com tudo que ele tem de informação, né, e assessoria para escolher. Então, a implantação vai mudar, se ele vai gastar mais com... vai ter que fazer mais parede de drywall, se vai ter que derrubar, vai ter que trocar piso. Não é uma regra. Por isso que tem um asterisco. Pode ser menos, pode ser um pouquinho acima. Tá? Então, é fundamental. Equipamentos, aí sim, tende a não mudar muito. Os fornecedores, como eu falei, são homologados, já tem desconto para o franqueado. Então, basta pegar o telefone, ligar, cotar e fazer os pedidos. Tá? Então, tem essas observações. A gente já traz essa experiência de todos os equipamentos que vocês irão precisar. Tá? E quanto que normalmente custa preço cheio, se for parcelar, é bem bacana. Taxa de franquia, então, que eu comentei lá atrás, cidades até 15 mil habitantes, que eu falei que tem uma taxa promocional, é uma taxa no valor de 15 mil reais, tá? Pagamento à vista. Entre 15 a 30 mil habitantes, aí a gente já tem a taxa de franquia aqui de 35 mil, e aí vai passando, no próximo slide eu vou mostrar, até 71 mil reais.
Ponto comercial não está incluso, tá? Então, a maioria dos franqueados, eles alugam um ponto. Se você tem um imóvel, ok, vamos analisar se não está dentro de uma área já vendida, se está num lugar bom, não adianta ser um imóvel próprio, mas está no meio do bairro, pode não fazer sentido nenhum, então a gente tem que analisar. Capital de giro é fundamental, a pandemia mostrou isso para muita gente, inclusive. Vamos considerar, tem muita gente que acha que é besteira, mas não é. Vamos considerar esse valor. Os 7% de royalties é a parte chata, assim, de você ser um franqueado, mas pensa que é um mal necessário. Pagando esses 7%, você está pagando todo o nome da marca, essa assessoria, essa mídia. Então, fazer um comparativo bem simples, é a mesma coisa você ter um comércio e só querer receber no dinheiro para economizar a taxa da maquininha. Né? Você vai faturar X e o cara lá que tem um cartão de débito e crédito vai faturar XY, mesmo pagando as taxinhas. Então, vamos ter aí o royalties, é onde a Odonto Company ganha dinheiro. Então, assim, ela vai fazer toda essa assessoria para vocês, justamente porque quanto mais você faturar, mais ela vai faturar. Tá? Então, por isso que tem toda essa assessoria. Taxa de propaganda, esses 2% são revertidos, como eu falei, para toda a mídia. Uma observação, aquele marketing local que eu falei, carro de som, outdoor, panfletagem, Instagram e Facebook, esse marketing local é por conta do franqueado. Tá? Vai ter todo o suporte, assessoria, são aí pelo menos 4 empresas homologadas para fazer essa parte de influência digital, só entrar em contato lá com eles, mas o franqueado que faz. Então, a gente dá uma sugestão de 3% do que investir aí de faturamento para esse marketing local. Tem franqueado que investe mais, tem franqueado que está ali na média e investe isso, tem franqueado que fala, já pago 2%, vou ficar uns 2%, e está feliz, está ganhando dinheiro dele, então não é uma regra. Claro que vai ter a receitinha do bolo, mas o vizinho que está investindo mais ali em marketing local vai ter uma grama mais verdinha, igual aqui o logo, tá bom? Passo a passo para se tornar um franqueado. Nesse momento, vocês estão aqui, conhecendo o projeto, conversando comigo, talvez com outro gerente, sanando dúvidas, olhando os números. Às vezes está com dúvida em 2, 3 cidades, uma com 40 mil habitantes, outra com mais, mas uma é a sua cidade que você mora, outra é a cidade que a noiva mora, então está naquela análise, aquela loucura, então está nessa fase de projeto. E aí vai estreitando essa parte, onde conhece a COF, é a Circular de Oferta de Franquia. Por lei, o franqueado tem aí 10 dias para análise desse material. Eu sempre falo, mas sempre as pessoas ficam com dúvida, não significa que depois do 10º dia tem que comprar a franquia, tá? Eu não posso vender com menos de 10 dias. Então, conversou comigo aqui hoje, no dia 23, assinou o COF, vamos dizer assim, amanhã, pelo menos lá no dia 4, no dia 5, já entendeu o modelo, entendeu, está confortável, a gente define a data ali para assinar o contrato de franquia e executar o pagamento. Se falar que era assinar no dia 30, não posso, tá? Não adianta. Essa assinatura, mesmo antes da pandemia, ela já é feita de maneira digital, então é um link que vai no celular, né, utiliza como token, por isso que a gente pede um documento com foto, e-mail e celular. Então, o franqueado assina, né, o candidato assina isso em segundos, não tem custo e não tem compromisso. Mas se não assinar, não tem acesso a esse material que tem todas as informações pertinentes à franquia. Eu costumo brincar que a COF é um material anti-venda, que ele é bem comprido, já começa aí quem não gosta de ler, mas lá dentro tem acesso aos contatos dos franqueados. Se quiser, pega o telefone, liga. Uma dica que eu dou, não fala a cidade que você quer comprar, porque senão esse franqueado, ele mesmo pode falar, pô, é minha cidade vizinha, eu quero comprar, ou ele conheceu lá na convenção franqueado dessa cidade, vai avisar ele, mas liga lá para esses franqueados, bate um papo. Tem franqueado que não tem tempo, não gosta muito, entendam o lado deles, amanhã pode ser vocês desse outro lado, tá? No começo todo mundo gosta de falar, mas depois pensa que se a gente vende aí 40, 50 franquias por mês, a quantidade de gente que liga para esses franqueados, tem gente que não gosta. Assinatura de COF, depois a assinatura do contrato, nesse meio tempo aí dos 10 dias, tem a parte de documentação,
A gente tem a Daiane, que dá um suporte para a gente aqui, uma força nessa parte de documentação. É bem simples, né? Tem que ter esses documentos, até porque vai lá no contrato, né? Então, assim, tá tudo ok, assinatura de contrato, aí depois vem aquela parte que eu falei de escolher o imóvel direto lá com o consultor, aí já sai um pouco o lado Ivan daqui, a gente encerra no momento da assinatura de contrato, sai o lado comercial e entra o lado de suporte que eu falei. Escolha de imóvel, adequação, treinamento, fez um checklist de tudo isso, tá tudo ok? Põe para inaugurar. Aí é só definir a data, inaugurar. Se quiser, coloca lá o dentinho fantasiado lá inflável, faz um burburinho dentro das medidas aí da pandemia e inaugura a unidade e vai ser feliz. Então, essas são as etapas, tá? Essa etapa, com algumas pessoas, demora basicamente 10 dias, por causa da COF. Tem gente que até já deixa pago a taxa, claro que passando aprovado, tudo por análise, e só fica esperando dar a data da assinatura e já assina. Outras pessoas demoram 30 dias, 60 dias, 3 meses. Não tem uma regra, tá? Só tem aquela observação que eu falei no início da reunião, que dependendo da cidade, pode ser minúscula, parece que todo mundo quer ela de uma hora para outra, às vezes porque a pessoa é um pouquinho boca aberta e saiu falando para os amigos dentistas, para os vizinhos, para alguns amigos investidores, e eles mesmos estão entrando em contato com a gente aqui para comprar. Então, quanto antes fizer essa parte, principalmente a assinatura da COF, melhor. Bom, gente, aqui os meus contatos, o Serginho já tinha colocado no chat para vocês. Vou abrir aqui para dúvidas, sugestões, perguntas, para esse bate-papo. Vamos lá. Quem quiser começar aí, às vezes o pessoal fica com um pouquinho de vergonha, aí um faz a pergunta e os outros já vêm na sequência. Vamos lá, que eu já falei bastante. Preciso tomar uma água aqui. Marisol, contratação de dentistas, ela é feita pelo franqueado, ele tem um suporte, uma assessoria para isso, principalmente falando do dentista avaliador, tá? Que é a peça-chave ali na unidade, que, de certa forma, faz as vendas da unidade. Contratando essa peça, esse profissional, para isso que tem até psicólogos na marca, ele vai dar um suporte, assessoria para a contratação dos demais dentistas. Né? A maioria hoje trabalha na categoria pessoa jurídica autônoma, que é o que a odontologia já pratica. Nada além do normal. Bom, enquanto ninguém, então, ele faz pergunta, só para complementar e falar um pouquinho mais dessa dúvida da Marisol, que é bem comum também, me perguntam bastante. Falando de contratação de dentista, não é uma regra falando se precisa ser CLT, se vai pagar por diária, pagar por mês. Dentro do treinamento, vai entender que você tem algumas opções. Então, você acabou de inaugurar a clínica, ortodontia, por exemplo, talvez faça sentido pagar por atendimento. Vai chegar uma hora, dependendo da especialidade, como prótese, implantes, faz mais sentido começar desse jeito, mas vai chegar uma hora que, financeiramente, para o franqueado, compensa mais ele pagar um valor de diária, uma diária para esse profissional, mais, em média, ele uns 6% do que ele produz. Tá? Então, isso sempre alinhado com o consultor. Então, por isso que eu falei que ele tem que dançar conforme a música. Às vezes começa de um jeito, mas depois ele migra. Tá? José Carlos, qual seria o valor dessa taxa? José Carlos, qual taxa? Só para eu entender. Que taxa de quê? Taxa de franquia? Taxa de royalties? Só para eu me localizar aqui para conseguir te dar uma resposta mais aprimorada e sanar sua dúvida, por favor. Taxa de franquia. Bom, a taxa de franquia a gente tem de R$15 mil até R$71 mil, em que essa taxa para se tornar o franqueado e comprar aí o direito de uso da marca, que vem lá com o treinamento inicial e o projeto arquitetônico. Então, eu preciso entender qual a cidade de interesse para o senhor. Tá? Então, assim, essa é mais uma apresentação geral, depois eu consigo até em
individual ali, conversar com cada um para entender esse cenário. Então, nesse primeiro bate-papo que a gente costuma fazer, esse é um dos principais pontos. É entender qual a cidade que faz sentido. Né? E o que eu quero dizer com isso? As pessoas me perguntam, qual a cidade boa que eu vou ganhar dinheiro, a cidade que tem potencial? Não tem uma regra, né, uma matemática para isso. Eu preciso entender o que faz sentido para cada um. Né? Às vezes a pessoa está numa cidade, mas ela quer outra que está a 1.000 quilômetros de distante, que ela não vai estar sempre indo para lá. Então, se ela tiver um parente, se ela visitar essa cidade com frequência, vai ter uma pessoa para ficar nessa unidade, faz sentido. Do contrário, eu falo, olha, monta na cidade do lado, às vezes não vai ter disponibilidade na sua cidade, mas pode ter, como eu falei, na cidade vizinha. A minha resposta vai ser essa. Compra essa cidade que faz mais sentido. Laranjeiras do Sul Paraná. De cabeça que eu não lembro o cenário dessa cidade. A gente conversa depois, tá? Eu vou olhar a disponibilidade dela e aí eu falo qual é o modelo de negócio. Se é para 4 cadeiras, se é para 3, se é para 5, bem como o valor da taxa. Né? Em um valor assim que a gente passa em investimento total, onde tem lá a taxa de franquia e todo o valor de implantação, compra de equipamento, quanto que vai investir, né, para Laranjeiras do Sul, tá bom? Guilherme Monteiro, me envia a apresentação. Já receberam essa apresentação, tá? Às vezes vai para a caixa de spam pelo material. O plano de negócio que eu conversei, a gente apresenta em reunião. Então, eu faço uma reunião pelo Zoom. E aí a gente mostra lá investimento inicial, a parte de despesa fixa, os profissionais fixos, tem a parte de receitas e custos, né, que a gente mostra lá os contratinhos da Odonto Company, mostra as especialidades, né, então lá tem uma mensalidade de um serviço, quanto que tem de atender por mês, se é uma ortodontia, por exemplo, tratamento em média dura 36 meses, toda essa experiência a gente tem lá, mostra o mês a mês. Então, como franqueado, como candidato, consegue ele brincar com essa planilha, né, e fazer um cenário mais otimista, mais pessimista. A gente já trabalha de um jeito bem conservador, justamente para aquela realidade versus frustração. Então, a gente já traz ali, né? Adriana, Porto Alegre. Porto Alegre, a gente tem disponibilidade. A gente tem disponibilidade na cidade. Algumas grande Porto Alegre tem muitas, principalmente Canoas. Eu sei que Canoas acho que já não tem mais disponibilidade. O franqueado performa muito bem lá. Mas Porto Alegre em si a gente tem. Tem que olhar só as áreas, tá? Porque normalmente quando a gente fala, você tem uma cidade com várias áreas, o centro quase sempre vai primeiro, né? Então as pessoas começam a comprar, digamos assim, as melhores áreas primeiro. Né? O famoso quem chega primeiro bebe água limpa, né? Escutei isso esses dias e faz sentido. Mas não significa que as áreas que estão disponíveis ainda são ruins, tá? Tem área que às vezes a gente conversa e com uma pessoa 6 meses lá atrás não tinha achado um imóvel disponível, ou ela começou conversando com aquela área, mas aí ela foi visitar e viu um imóvel bacana, uma estrutura que nem essa aqui, brincadeiras à parte, em outra área e falou, pô, não quero mais essa área, eu quero aquela, tá livre? Pô, tá livre, então toca o pau, vou comprar essa. E vai, entendeu? Christopher, boa noite. O franqueado ou candidato pode ter outra clínica que não seja da marca? Olha, Christopher, poder, ele pode, mas tem que tomar um certo cuidado. O que eu quero dizer com isso? Fala bastante, inclusive, na circular de oferta de franquia. Nós temos franqueados que têm outras clínicas, tem franqueado que já tinha sua clínica particular e comprou uma Odonto Company, sem problemas. O que ele não pode pegar toda a experiência, um modelo Odonto Company e aplicar na clínica dele. Isso é uma cópia, isso não pode. Tá? Então, assim, se ele já tem um consultório dele, você já atende um público classe A, classe B, continua atendendo. Você pode montar uma Odonto Company na mesma rua, de frente, sem problemas. Você pode ter uma Odonto Company no térreo e ter uma escada lateral, tá? Que é separado, uma escada lateral, com outros consultórios em cima e ter a sua outra clínica.
você ficar ali, montar um escritório seu e fazer a gestão dessas duas unidades. Mas são operações diferentes. Não dá para a gente misturar. Tá? Não dá para montar uma odonto company e ter uma salinha, um consultório à parte e atender o seu público que já tinha em outra carteira, a menos que você incorpore para a odonto company. Tá? Brenda, boa noite. A contratação dos funcionários é feita durante o andamento da obra? Sim. Você tem que contratar, já começa a fazer uma análise, uma busca, alinhando lá com o consultor em grupos de Facebook, sites como empregos.com, Cato, grupos de universidade, tem N possibilidades, contratar um head para isso. Normalmente contrata cerca de 30 dias antes da inauguração, ou 15 dias, vai. Por quê? Esse tempo? Para fazer o agendamento com a Academy Care para fazer o treinamento. Esse treinamento, eles são realizados semanalmente, então basta entrar em contato com eles e agendar, tá? Sempre tem data lá. Por isso, desse prazo de 30 dias, para não ficar pagando esses profissionais muito tempo antes, senão o cara também vai fazer o treinamento e quando inaugurar, algumas coisas já acabou esquecendo. Então, é legal contratar, fazer o treinamento e já inaugurar. E o treinamento à distância, como funciona com esses funcionários? Bom, alinhando lá com a Academy Care, será feito um link, né? Uma sala, tipo um link company ali, e esses funcionários receberão esse link e vão participar desse treinamento. Né? Então, via Zoom, basicamente como a gente está fazendo aqui agora, explicar como que funciona. Então, ele é bem completo, ele vai passar lá com recepcionista, com vendedor, tem sim vendedor dentro da unidade, tá? Vai passar com o franqueado, como o executivo, então vai entender como que usa lá o Take Care, que é o software, a parte de marketing, como vai fazer, contratação de funcionário, como eu falei, você tem algumas opções, então tem que entender um pouquinho, né? Entender todas essas e ver qual faz mais sentido para aquele momento para colocar na prática. Todas as unidades, independente do tamanho, tem o panorâmico e o raio-x periapical? Não. O franqueado, nesse modelo que a gente apresenta, vai o raio-x simples, né, o básico, para um fotopolimizador e autoclave, né, que seria o básico para se trabalhar. Raio-x panorâmico, ele tem um valor de investimento agregado, a gente está falando aí de pelo menos R$80 mil. Então, pelo que eu vejo com os fornecedores, é a partir de 80. Então, alguns franqueados aí comentaram comigo que gastaram R$89 mil, tem de 94. Essa negociação vai entre o franqueado e esse fornecedor. Eu sei que eles conseguem parcelar em várias vezes aí para facilitar. Eu sei que tem franqueado que já comprou junto com um BNDES. É um diferencial, mas não está dentro desse valor que a gente está passando. A gente está passando o básico ali para se trabalhar. Então, assim, a panorâmica, principalmente, retém muito o público, né, o cliente final, dentro da sua clínica. Porque a partir do momento que ele sai para fazer a panorâmica fora, alguns não retornam. A gente já tem essa taxa, dependendo do modelo de negócio, de não retorno. Né? Então, é um diferencial, só que também tem esse valor de investimento agregado. Quem está capitalizado ou quem consegue colocar desde a inauguração uma panorâmica, é melhor. Tá? Ou quando fizer a reforma, já deixa uma salinha pequenininha ali reservada para panorâmica. Já passa ali a fiação, né? Já deixa ela preparada para colocar. Porque tem franqueado que, de certa forma, ele economiza na inauguração, né? Mas aí tem esse custo e também para manter, fazer fora, e tem essa perda. Então, a partir do momento que ele vê a importância, ele já faz a aquisição desse equipamento, tá? Cidade de porte pequeno, conversei esses dias com o franqueado, ele está numa cidade de 7 mil habitantes, e ele falou, olha, Ivan, ninguém tem panorâmica aqui na cidade. O que você acha de eu colocar? Eu falei, olha, sempre será bem-vindo e visto com bons olhos. Né? É sempre um investimento que vai fazer no negócio, na clínica, mas o retorno é melhor.
Então, assim, se ele está numa cidade que tem 7 mil habitantes e ninguém tem uma panorâmica, e tem outros dentistas, a partir do momento que ele colocar, se eu estou lá na cidade, eu não vou pegar meu carro e me deslocar 30 quilômetros para ir para uma, 40, 50 para ir para fazer só a panorâmica para voltar com ele. Das duas, uma. Ou o cara vai fazer em outra e vai fazer tudo por lá, ou ele não vai fazer. Aí você monta na Odonto Company, coloca uma panorâmica na cidade, você vai reter esse público. O cara vai olhar para esse dentista e vai falar, sinto muito, a Odonto Company tem a panorâmica, tem uma condição de pagamento maior que a sua, né? Tem nome, tem tudo, clínica padronizada, pô, vou fazer com eles lá. E aí acaba ficando sem esse cliente, né? Vamos lá, gente, pergunta. Aproveita a oportunidade aí que a sua dúvida é a dúvida do coleguinha também. Então, vamos aproveitar para sanar. Não fique com vergonha, pode perguntar. Respondo tudo isso o dia inteiro. Para mim é normal. Ver se eu passei a dúvida de alguém. Para uma cidade de 25K, 25 mil habitantes, tem a opção de colocar 2 cadeiras ou só até 25 mil mesmo? Vamos lá. Bom, 2 cadeiras, se é isso que eu entendi, são para cidades até 15 mil habitantes, tá? Então, assim, até 15 mil habitantes pode iniciar com 2 cadeiras. Tem muito franqueado que ele já faz a obra voltada para 4 cadeiras, então ele já deixa lá o ponto de água, luz, esgoto e ar comprimido passado, ou no chão subterrâneo, ou ali no rodapé, na lateral, quando não tem. Ele já deixa passado, mas ele começa com 2 cadeiras. Depois ele só faz a aquisição da cadeira e instala. Cidades entre 15 mil habitantes a 30 mil habitantes, o modelo, de fato, são para 4 cadeiras, onde o mínimo que ele pode começar são 3. Então, ele já pode deixar lá passado para 4, mas ele tem que começar com pelo menos 3 cadeiras, porque senão vai impactar ali nos atendimentos, na gestão, e vai dar ruim. Consegui esclarecer, Brenda? Era isso que você quis me perguntar, tirar sua dúvida? Bom, mas resumindo, gente, vocês vão ver que quantidade de cadeiras não é um problema, pelo contrário, é a solução. Quanto mais, melhor. Quanto mais cadeira tiver, melhor vai trabalhar a agenda. O franqueado trabalha com overbooking, que a gente chama, principalmente falando na parte quando você vai levar o público para fazer um orçamento. Em torno de 25%, isso falando de saúde, tá? Não é só o Odonto Company. 25% do que agenda acaba não indo, é normal, tá? Então, a ideia é sempre fazer mais agendamento, porque vai ter um ou outro ali que não vai ir. Agora, quando a pessoa já tem uma cirurgia agendada, um tratamento, o cara já está lá com o ortodontista agendado, esse cara, ele vai. Um ou outro que acaba, realmente, às vezes tem um imprevisto, ele reagenda. Tá? Então, basicamente, falando de agendamentos, é assim. E aí, quando ele tem mais cadeiras, ele tem mais opção. Né? Vamos dizer lá, a dona Maria vai para fazer um canal, ela está com dor, pô, ela quer sanar a dor dela. Se o dentista avaliador fala, olha, e junto com a recepcionista ali, olha, a minha agenda do endodontista está para 5 dias para frente, cara, a dor não vai esperar, por mais que seja Odonto Company, talvez ela vai em outra Odonto Company, ou vai num dentista do bairro, ou de fato vai ficar com dor ali para esperar 5 dias. Então, se tem mais cadeiras, né, nessa unidade, talvez esses 5 dias reduza para 1 dia, né, pro dia, 2 dias para frente, dependendo da especialidade. Então, é diferente, tá? Quanto mais cadeiras, melhor. Compra a cadeira parcelada, joga lá o valor lá para frente, que a cadeira ela tende a se pagar. Isso é fato. Mas o valor de início é o mesmo sendo para 3 ou 4 cadeiras? Depende, Brenda, depende. Até 15 mil habitantes é aquele valor que eu falei de taxa de franquia promocional, 15 mil reais. Tá? Entre 15 e 30 mil habitantes,
a taxa de franquia custa R$35 mil, tá? Que, lembra, a taxa lá é promocional, ela já era para custar 35, tá? Então, se você tem essa taxa de franquia, com o modelo para 4 cadeiras. Independente se vai ser 3 ou 4. A gente só faz essa divisão de expansão de 3 ou 4 justamente porque se a gente fosse impor essa regra de, olha, tem que ser 4 cadeiras, algumas pessoas iriam torcer o nariz ali e falar, ah, não. Então, a gente já dividiu para 3 ou 4. Tá? Normalmente, quando é franqueado, quando já entende o modelo, já está capitalizado, nesse caso, já coloca as 4 de uma vez só. Algumas pessoas, se é aquele dentista, não sei se é o caso de alguém aqui, tá, gente? Não me entenda mal, por favor, mas é comum a gente conversa com aquele dentista que tem 30, 40 anos na profissão, atendendo com uma cadeira só, às vezes com uma recepcionista, às vezes nem tem. Quando a gente fala 3 cadeiras, 4, acha esse negócio de outro mundo, mas não é. Tá? Por isso que tem recepcionista, dependendo do modelo de negócio, tem um auxiliar de dentista. Se é esse modelo acima de 9 cadeiras, você tem aí pelo menos 2. Uma coisa está amarrada na outra. E aí vai ver que não é demais, que é o suficiente para atender o modelo de negócio. Não adianta ter muito vendedor e não ter cadeira, não adianta investir muito em marketing, por mais que marketing nunca é ruim esse investimento, mas investir muito lá nos contratinhos de Odonto Company, falei isso hoje em reunião, agora à tarde, e vai investir muito lá nos contratinhos, mas não investe nas cadeiras. Aí você vai vender muito contrato, legal, deixou um monte de gente para ligar lá para a recepcionista e passar com o dentista avaliador. Aí vai acontecer aquilo que eu falei, vai ter que agendar 5 dias para frente, 10, 15, entendeu? Não faz muito sentido. Então, tudo tem que crescer junto. Né? Você tem que investir uma quantidade legal em marketing, principalmente no começo. Depois você pode dar uma baixada e manter, né? Como toda grande empresa continua, mesmo de nome, continua mantendo em marketing, Odonto Company está de prova, e para manter esses contratos. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem não perguntou ainda aí, a hora é agora. A Brenda está participando bastante aqui, mas tem gente aí que eu vi que não participou ainda, hein? Vamos lá. Vamos lá, que você está de ouvinte. Se fosse no YouTube, eu já ia pedir para dar um like aqui, para mandar comentário. Então, vamos embora. Vamos aproveitar. Aproveitar que está cedo ainda. Quem fez pergunta de cidade, que nem Porto Alegre, Laranjeiras, depois eu analiso com calma cada uma dessas cidades para passar certinho para vocês, tá? Para todo mundo aí com precisão. Bom, vou falando aqui. Ivan, sou dentista, mas não aguento mais ficar clinicando. O que eu posso fazer? Você vai ser um gestor. Né? Acho legal isso da franquia. Você aprende bastante essa parte de gestão, principalmente. Por isso que quando eu falei lá atrás de modelo para quem acabou de se formar, para quem já é dentista, principalmente, ver essa oportunidade. Muito dentista tem o hábito de fazer conta individual. Eu fiz um atendimento, gastei aqui uma gás, gastei isso aqui. E aí, quanto que eu vou ter que fazer de atendimento para... Sabe, a gente olha aqui na Odonto Company de uma maneira mais geral, assim, né? De faturamento por cadeira, faturamento por mês. Então, a gente acaba fazendo assim, tá? Então, é uma opção aí. Christopher, caso eu venha adquirir uma franquia, ela poderá ser uma filial do meu atual CNPJ, que é bandeira branca, ou será necessário abrir um novo CNPJ? Cara, tem que abrir um CNPJ novo, tá? Mesmo quem, dentista, o franqueado, tá? Desculpa, Farinha, o franqueado que já tem uma Odonto Company, quase sempre ele abre outro CNPJ, ele desvincula. Dificilmente eu vejo aqui alguém fazendo matriz e filial, tá? Isso eu deixo bem claro. É sempre legal conversar com o seu contador, tocando nesse assunto, que, por sinal, foi uma ótima pergunta, parabéns. Serviços de odontologia, principalmente falando de saúde,
é muito voltado para o lucro presumido. Tá? Não é uma regra. Se você falar com o seu contador e ele falar, olha, faz em outro, é entre você e ele. O que eu vejo aqui, a grande massa, a maioria, trabalha no presumido. Né? Então, faz todo sentido se abrir um CNPJ novo, começar ali do zero, né? Não vincular, porque às vezes já vai puxar algo desse seu outro CNPJ, não estou falando que é o seu caso, mas a gente conversa aqui com tem um CNPJ, tem um grupo grande que tem 15, 20, 30, às vezes tem alguma sujeirinha no meio de um, isso pode vir a atrapalhar o CNPJ novo, então abre um novo, é barato, né? Dependendo da cidade, aí em 5 dias já está com ele aberto, põe para rodar. Fala, Bruno, boa noite, tudo bem contigo? Manda boa, manda perguntinha aí que não fizeram ainda até agora. Vamos lá. Os clientes optam mais por fazer os contratos ou serviço particular? Cara, é meio geral assim, tá? Na verdade, para que serve o contratinho? O contratinho é para levar essa pessoa para fazer a avaliação, nesse caso, como você citou, o serviço particular. Tá? Então, assim, se por hora, vou dar exemplo lá da Dona Maria, eu gosto desse nome. A Dona Maria vai até a unidade, ela já está lá no balcão, ela fala, pô, minha vizinha falou do contratinho, do plano odontológico de vocês, né, que falam assim, eu gostaria de fazer. Será explicado ali para ela as coberturas, né, o valor é de R$ 24,90, não é um valor... pensa que um clínico geral parcelado, e vai explicar ali para ela. Se por hora ela falar assim, legal, eu quero fazer, faz. Se ela falar, não quero fazer, vamos assim, entenda pelo lado positivo, não é um problema, porque a intenção é levá-la até lá. Se ela já foi no intuito, um exemplo, de fazer uma coroa que já ia passar lá com o dentista de prótese, já vai direto, entendeu? Esse contratinho é esse intuito. Mas, se ela fizer o contratinho, ela provavelmente vai ter um desconto no tratamento dela. Então, é um diferencial, entendeu? Então, a pessoa que já fez lá um contratinho porque a vizinha, a amiga indicou, falou lá para Dona Maria, falou para Dona Cecília, a Dona Cecília foi lá e fez uma limpeza. Limpeza está dentro desse contratinho, né? Só vou dar uma palhinha aqui do que está incluso ou não. Foi lá e fez uma limpeza. Só fez a limpeza. O dentista avaliador conversou com ela, de certa forma, um público classe C e classe D, a tendência é ter uma carência já de serviços odontológicos, não sou eu que estou falando, é o mercado. A pessoa que já está, às vezes, meses, está anos sem ir um dentista. Então, a tendência é, quando ir, já precisar fazer um monte de coisa. Também não é a intenção do dentista avaliador sair fazendo venda para todo lado, não. É ele fazer de acordo com a necessidade. Foi lá para fazer uma prótese, mas ela a dona Cecília lá já tinha feito o contratinho. Vamos trabalhar ali uma precificação, dar um descontinho para ela, tem uma gordurinha ali para trabalhar, né? E aí faz essa migração. Então, hoje, 80%, em média, aí, das pessoas que têm esse contratinho da Odonto Company migram para essas outras especialidades. Então, essa é a pegada. Esses outros 20%, ainda assim, eles não dão prejuízo, tá? Não é porque ele tem lá R$ 29,90 que ele vai dar um prejuízo. Pensa que é a manutenção do seu carro, comprou um carro zero. Você não vai fazer manutenção todos os meses. Você vai fazer de acordo com o tempo ou com a necessidade. É a mesma coisa. Então, vai agendar lá uma limpeza para cada 6 meses, vou dar mais uma palhinha aqui, uma obturação. Então, vai sempre trabalhar esses agendamentos. Tá? A pessoa já tem um contrato, fez todo o serviço, já está lá com um sorrisão bacana, expirou o prazo. O dentista avaliador vai conversar para reter esse público. Vai falar, pô, Dona Maria, o cara aqui fez um serviço legal, tá com um sorriso bacana, gastou aí um dinheirão, né? Pô, agora R$ 24,90 por mês, vai deixar de manter? Pô, daqui a 6 meses, se fizer uma limpeza aí no mercado, não sei, vai gastar 150, R$ 200, dependendo do lugar aí do Brasil, né? Pô, esse valor está embutido, né? E aí ela acaba fazendo, mantendo, né?
renovando a assinatura. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui a pergunta que fizeram. Calma aí. Pergunta aqui. Brenda, sobre o cartão da clínica, se ele usa o limite fora da clínica, qual o valor que ainda fica para ele usar dentro da clínica? Olha, Brenda, vou dar um exemplo aqui simples. Dona Maria foi lá no balcão e fez análise no cartão da Crédito e deram um limite para ela de R$2.000. Esses R$2.000 é para ela utilizar em qualquer lugar. Mas a Dona Maria viu uma propaganda de uma empresa de eletrodomésticos aí que vem forte no mercado e comprou uma geladeira de R$2.000. Dentro da Odonto Company, dentro da rede, ela consegue utilizar, em média, que eu acompanho aqui, 3 vezes o valor inicial. Então, se ela tem lá R$2.000 de limite, a tendência é que ela consiga utilizar até R$6.000 dentro da Odonto Company. Fora, ela já liquidou esse valor dela, tá? Justamente para não ficar ali amarrado. Por isso que é legal o cartão da Crédito. Às vezes você tem o cartão de crédito tradicional, tem público que não tem limite, então é o cara que vem com o cartão dele, lá com R$500 de limite, o cartão da namorada com mais 500 e da mãe com mais 500, para às vezes fazer um tratamento que custa 1.500. Né? Então, de certa forma, ele vai ter que passar 3 cartões diferentes, vai pagar 3 faturas diferentes. O cartão da Crédito é legal por isso, ele não usa o crédito rotativo. É um dos grandes diferenciais. Brenda, sobre o cartão da clínica, aqui já passei essa pergunta. Guilherme Monteiro, vamos lá, Guilherme. Então, a pessoa paga a mensalidade até cobrir o tratamento. Sim, é essa a ideia. Tá? Tem cliente, público final, que rompe esse contrato? Tem, mas como todo contrato, tem lá as regrinhas, né? Para não cobrir multa e tudo mais, mas é essa a proposta. A partir do momento que o paciente foi migrar para outro serviço e o dentista avaliador falou, olha, você ia gastar aqui R$1.500, vou chutar, num implante, mas como você tem um contratinho ODC, vou te dar um desconto aqui de X%, pô, já ganhou ele. Ali ele faz a conta e fala, caramba, eu estou pagando há 8 meses esse contratinho, nunca tinha usado, tem gente que às vezes nunca usou, falou, pô, já valeu a pena. Todos esses 8 meses aqui, está no desconto que o doutor aqui, que o dentista me deu, entendeu? Então, ali ele já ganha. Normalmente, as pessoas vão até o final. Como eu falei, muitos ainda renovam, né? Essa a ideia. Por isso que tem um valor ali simbólico, é como se fosse um clínico geral parcelado. Por exemplo, um procedimento de R$250, ele tem que pagar 10 meses? Não entendi muito bem. Vamos lá, Guilherme. Na verdade, o contratinho, você tem alguns procedimentos ali dentro, como eu falei, é para levar esse público até lá. Agora, se ele foi lá fazer um serviço, tanto no particular, como falaram, ou com contrato, vou dar um exemplo de um implante. A Dona Maria foi lá fazer um implante, o dentista avaliador orçou ali, deu R$1.500 um implante para ela. O dentista avaliador, o que ele vai fazer? Ali ele já vai fazer a venda. Alguns franqueados, quando tem grande fluxo na clínica, o que eles fazem? Eles têm a sala de avaliação, que é aquela sala maior, bonitona, toda adesivada do lado da recepção, e eles fazem uma salinha menor só para pagamento. Então, já sai da avaliação, vai lá para pagar e já senta outra pessoa na avaliação. Mas, de uma maneira geral, são as duas opções. Passou lá com o dentista avaliador, falou, pô, R$1.500, nossa, que dinheirão, não tenho dinheiro para isso, meu Deus, como que eu vou fazer? O dentista avaliador, ele precisa entender o cenário da pessoa. Não adianta ele falar, vai pagar à vista. Falou para a Dona Maria, falou, Dona Maria, a senhora consegue aqui, ó, me pagar agora R$350 de entrada? O restante, eu vejo para a senhora aqui uma maneira legal, que cabe no bolso da senhora. Pô, 350 eu consigo. Na teoria, esses R$350 é o seu custo fixo de todo o tratamento. Então, ali dentro já está o seu aluguel, o que você pagou para o dentista, o pino, já está tudo. Tá? Dali para frente, de fato, é o lucro. Então, vamos dizer que fez esses R$350 e aí foi conversar com ela, que coube no bolso dela era parcelinha de R$200. Vai fazer o saldo restante,
até dar uns meses. Vamos dizer, aqui hipoteticamente, que o tratamento lá era de 18 meses e ela deixou de pagar no 10º mês. Não significa que você não vai cobrar, não vai ter uma pessoa no seu financeiro, se não tiver você, como franqueado, vai fazer isso, para cobrar essa pessoa. Vai. Mas, de certa forma, não vai ser um cara inadimplente, porque você não teve um prejuízo ali. Você deixa de ter o seu lucro full, né? Mas também a ideia é cobrar esse cara. Por isso que vai ter aí essa pessoa do financeiro, tá? A gente só tem 2 opções aqui para... Carlinhos, já respondo a sua pergunta, só para finalizar essa parte. A gente tem as únicas opções de ter uma carteira inadimplente. Quais são? Boleto. Então, normalmente, o franqueado trabalha o boleto quando ele já conhece o público dele. O que eu quero dizer com isso? Já está com a clínica operando há 1 ano e meio, 2 anos. Aí você olha para trás, está vendo que 6 meses, 12 meses, pô, a maioria pagou bonitinho. Então, o franqueado ele faz o quê? Ele alinha com o consultor, lembra, sempre alinha com o consultor, e fala, olha, boleto, eu só me financio em 8 meses. Se é até 8 meses, o dentista avaliador está aprovado, né, ele já sabe disso, claro, para fazer no boleto. Porque, querendo ou não, o boleto, o custo para o franqueado é muito baixo. Por mais que tenha o cartão da Credit, tenha um cartão de crédito tradicional, tem aquelas taxinhas, né? Você tem um lado bom que você tem a garantia, mas você tem essas taxinhas. Então, o franqueado tem que saber trabalhar o boleto. Tem franqueado que se arrisca mais, tem franqueado que arrisca menos. Tem franqueado que não gosta de trabalhar o boleto. E o crediário, né, que é um crediário como se fosse das Casas Bahia, um canezinho. Né? Então, normalmente, o crediário, também tem franqueado que não gosta muito de trabalhar, mas é uma opção legal que você leva para aquele cara que tem nome sujo, que não tem o cartão de crédito normal, nem a Credis aprovou o CPF dele. Falou, e amigo, tá meio sujo aí, ó, não vai. Então, ou ele paga no dinheiro, ou ele não faz o serviço, ou a outra opção é o crediário. Então, assim, é legal, o crediário você consegue fazer aí em 15, 20 vezes. Então, realmente, você pega um cara que vai fazer uma parcelinha bem baixa, pro franqueado não é um problema, de certa forma, mas ele vai trabalhar um preço cheio. Então, ele vai ter uma precificação de acordo com a região dele, né? Porque os preços mudam, né? O Brasil é muito grande, cultural e tudo mais. Então, ele vai ter uma precificação regional para ser competitivo com os dentistas da região e outras franquias, né? Não adianta colocar um preço muito alto nem muito baixo. Tem que ser competitivo. A Dr. Cooper ganha principalmente nessa condição de pagamento, né? O valor em si tende a ser o mesmo, tá? Então, essa é a ideia. Se ele ia dar um desconto para pagamento no dinheiro, no débito ou no crédito em poucas parcelas, no crediário ele não vai dar nada. No exemplo que eu dei lá dos 1.500, ele ia trabalhar os 1.500. Mesmo a pessoa tendo lá o contratinho da Odonto Company, nesse caso, dificilmente ia dar um desconto, porque o risco é maior. Tá? Então, porque se fizer lá em 20 meses e o cara deixar de pagar com 15, com 12, vai ter que acionar o financeiro lá para continuar negociando, fazer uma renegociação para rever esse valor. Então, são só essas 2 opções de inadimplência. Por isso que a carteira de inadimplência dos franqueados é muito baixa. Aí você pode conversar com qualquer franqueado, aí não sou eu falando, vão comprovar isso. E cheque, que eu saiba, ninguém trabalha, né? Não existe mais. Vamos lá, Carlinhos. Boa noite, Ivan. Como funciona o levantamento de impostos da clínica mensalmente? Ela se enquadra no Simples Nacional ou não? Não. De novo, isso é sempre alinhado com o contador, tá, Carlinhos? Não gosto de me envolver, deixo isso bem claro. Cada contador faz a sua magia, né? Eu costumo escutar isso. Quase todos trabalham com o lucro presumido, tá? Por ser saúde e serviços odontológicos. Então, assim, a maioria trabalha com isso, compensa muito mais, tá? Então, é uma opção bem bacana. Então, esse levantamento de impostos entra mais para essa categoria, tá? Christopher, o crediário é direto com a clínica ou é uma empresa que faz esse trabalho? É direto com a clínica, tá, Christopher? Vai fazer direto lá com a clínica. Então, assim, vai direto com o franqueado. Então, assim, por isso que, assim como o boleto, o franqueado tem que saber trabalhar o crediário. Não adianta ele só falar, eu vou querer atender todo mundo e sair fazendo crediário adoidado. Legal, ele está fazendo venda, está pegando o valor de entrada, porque o crediário usa a mesma
mesmo o pensamento lá do boleto, você pega o valor total do tratamento é o que vai na entrada. Que nem eu dei o exemplo lá dos R$ 350. Mas você também quer receber tudo, né? O valor full. Então, assim, tem que saber trabalhar. Também vai ver muito isso no treinamento, vai ver com o consultor, vai conversar lá com os outros franqueados, vai ver que tem franqueado que trabalha de um jeito, tem franqueado que trabalha de outro. Tem franqueado que tem 5 clínicas e cada clínica ele faz de um jeito. Ele tentou fazer igual para todas, mas ele viu que não dá certo, né? Porque muda a cidade, por mais que tenha cidade que tenha mais público classe C, tem cidade que tem um público muda ali, sempre vai ter o público predominante classe C e D, isso é fato. Qualquer cidade, mas muda. Às vezes ele tem uma cidade de porte grande que ele tem 5 áreas, vou dar exemplo de São Paulo, e aí ele tem uma área mais classe B, acabou de comprar agora, tem aquela outra em periferia, ele tem uma outra dentro de comunidade. Então, assim, cada um ele vai usar uma estratégia, tá? Não tem uma matemática correta. Tem só que seguir a receitinha lá e alinhar com o consultor. Eu sei que tem um franqueado, não vou entrar muito em detalhes, mas o cara tem uma clínica dentro da favela, da comunidade. E até onde eu sei que, pelo menos aqui de São Paulo, é um dos franqueados que mais faz venda de implantes. E é dentro da comunidade. Então, o franqueado trabalha muito bem crediário, cartão da Credis, porque você fala, por que implantes dentro da comunidade? É aquilo que eu falei, é um público que está carente de serviços, ele está precisando e está acessível ali para ele. Condição de pagamento, marketing, viu lá na televisão, como eu falei, tá na rua dele, tá do lado da viela dele, nesse caso aí. Dificilmente a pessoa vai atravessar a cidade, vai se deslocar muito para ir no dentista. Normalmente ele vai aonde? Perto do trabalho, perto de casa. Então, dificilmente vai falar, vai lá pegar ônibus, vai pegar moto, carro. A gente tem clínica que está num calçadão, então pega mais um público ali passante. Você tem clínica que está em avenida de grande fluxo, então é uma clínica que já é legal o franqueado olhar se tem umas vagas de estacionamento, pelo menos umas 2, 3 ali na entrada. Tem clínica que tem vaga para baixo, tem clínica que não tem vaga na frente, mas tá numa avenida principal que passa ônibus, passa carro, passa muito pedestre. Tem às vezes, dependendo da cidade, tem metrô próximo, monotrilho, né? Linha de trem. Então, assim, para que precisa ter vaga? Nem precisa, o público já vai lá. A tendência é montar a clínica nesse miolinho. Quanto mais público tiver, principalmente passante, melhor. Tá? Não significa que você está olhando uma avenida que tem menos público que será ruim. De novo, questão de analisar a cidade, a área, por isso a importância lá do consultor. Eu aqui faço essa análise pré-inauguração para mostrar e falar, olha, vou dar exemplo aqui do Christopher, que eu estou vendo o nome dele. Olha, Christopher, dessa área que você está me falando, que a gente está negociando, tem 3 avenidas principais e, 2 delas tem ali um cruzamento delas, um entroncamento. Se as 2 são boas e tem ali um cruzamento, se você achar um imóvel na esquina, é o melhor dos mundos. Nem sempre acha, ou quando acha, tem o fator de o aluguel, sempre vai ser o mais caro. Talvez você ache 3 imóveis para o lado com um valor muito inferior, é questão de analisar. Então, em média, a gente tem aí, falando de aluguel, uma continha de pão de R$ 1.000 a R$ 1.200 por cadeira. Então, é legal levar essa continha em consideração. Não é uma regra. Às vezes você pode ter uma clínica aqui em São Paulo, tem franqueado que paga R$ 10.000, 12. Às vezes é cidade pequena, litoral, tudo paga isso. Significa que não vai ganhar dinheiro? Vai. Mas claro que todo mundo quer pagar menos possível de aluguel. Então tem que olhar com muita calma. O fato de ter um logo de grande peso na negociação chama, né? Você está falando com a imobiliária, com o proprietário. Você fala, cara, eu estou montando uma Odonto Company, tem mais de 1.000 unidades no nível Brasil, não é uma marca X, X risos aí, que vai abrir e vai fechar dali a 6 meses, que o imobiliário, o proprietário entra, dá um Google lá e vê que do jeito que abre e fecha, ou uma clínica particular.
Então, ele se sente muito mais confortável. Às vezes o cara estava pedindo lá 12 mil reais de aluguel, e só pelo fato de ter um nome forte, sim, ele já fala, vamos fazer o seguinte, primeiro ano aqui eu cobro 8, talvez o segundo eu vou fazer 9 para você, e lá no quarto ano a gente então chega nos 12 que eu queria. Pode ser? Vai. Essa negociação é feita entre o franqueado e esse proprietário imobiliário. A Odonto Company, de certa forma, não se envolve. Tá? O consultor pode até dar uma sugestão, uma dica, eu também dou bastante, como essa, mas aí entra muito no aspecto imobiliário, proprietário. Tem proprietário que é mais flexível, que o cara fala, olha, a carência de praxe de mercado são 3 meses, mas, ó, meu ponto está 1 ano fechado, que eu já não estou faturando, cara, fica 6 meses de carência aí. Depois você começa a me pagar. Pô, legal, mas nem todo mundo é legal assim. Tem cara que vai falar, olha, dou 2 meses de carência. Já vi casos de falar, não dou nada de carência. Então, assim, sabe, faz parte, negociar, é barganhar, mas é o mercado. Principalmente se for imóvel que tiver muita gente em cima. E, infelizmente, tem um pessoal aí que é louco, né? Louco que eu falo assim, não tem uma franqueadora por trás, não tem nada, e o cara é visionário, só quer montar. E aí eu já participei de negociação, um caso em específico, tá? Não foi para candidato, tá? E eu estava negociando, como eu falei aqui, a 12 mil reais, já tinham aceitado pagar os 12 mil porque estava justo, tá? Era um ponto que valia a pena. E quando estava tudo certo, enviando a documentação, chegou algum doido da vida que falou, pago mais. E aí o proprietário pegou e falou, pô, um vai pagar o que eu quero, o outro vou pagar mais, vou alugar para aquele. Faz parte. Espero, não desejar nada mal, que dê certo. Mas, assim, a chance de dar errado para uma pessoa dessa também, na minha opinião, é maior. Né? Porque se a pessoa se sujeita a pagar mais num ponto, não participou de negociação, foi bem antiético, tudo isso a gente olha, né? Não é essa a ideia. Vamos lá, Christopher. Eu pedi a parte que você explicou sobre o contrato. Se puder explicar outra vez, agradeço. Bom, Christopher, o contratinho depois eu converso melhor contigo no particular, tá? Até se alguém outro tiver aí outra pergunta. Mas vamos lá. Falando por cima aqui agora, o contrato, a proposta dele é levar o cliente até a unidade, até a clínica, tá? Então, assim, depois que a pessoa estiver lá na clínica, a ideia é fazer a migração para ela. Basicamente é isso. Se ela, como eu falei, vai até a clínica, fala, eu chego lá no balcão, vim fazer um contratinho da Odonto Company, porque a minha amiga fez e falou bem. Tem que entender. Claro, é uma receita, R$24,90. Vai e faz. Mas se for o caso, já chega para ela, se não for o interesse dela de ter um desconto, nada do tipo, já migra direto para o dentista, para o orçamentista, para fazer outra avaliação. Tá? Mas a proposta é essa: é você investir bem no marketing, trabalhar a sua equipe de vendas para fazer vendas de porta em porta, vendas pelo telefone. Então, isso vai ligar para as empresas do bairro. Então, você tem lá uma loja de calçado no bairro, tem a padaria do seu José, tem o borracheiro do Tião, você tem todo mundo. Esse vendedor, ele ir nesses comércios, conversar com os proprietários. Às vezes ele vai chegar lá numa farmácia e o gerente vai falar, cara, não tem interesse. Aí ele vai falar, mas pode conversar com os funcionários? Pode. E ali ele vai conversar com os funcionários, de 5 pessoas que tem lá, se ele conseguir fazer ali 2, 3 contratinhos, pô, legal. Desses 2, 3, já vai indicar ali para um parente, para o vizinho. É legal. Lembrando, esse contrato, ele tem que participar dentro da unidade. Tá? Então, se é a Smart Fit aqui de academia, para quem conhece, não é um plano Black, tá, gente? A pessoa não vai fazer lá um contratinho na sua unidade, na sua cidade X, mas se ele estiver na cidade vizinha ou se é uma cidade que tem micro-áreas, vai na área vizinha e vai fazer o serviço lá. Não. Tá? Então, é como se fosse lá o plano tradicional. Fez na sua unidade, ele vai executar na sua unidade. Então, isso já é uma maneira de fidelizar esse cliente. Né? Então, todos os meses você tem ali os novos contratos, os novos entrantes, e aí você vai ter um acumulado.
vai entrando mês a mês, a tendência é ir aumentando, mas vai chegar, um exemplo, lá no 5º mês, no 7º mês, vai dar uma estagnada. Porque pensa comigo, você tem uma microárea, vai chegar uma hora que você vai atender ali um público legal no seu perímetro, no seu raio. Significa que vai chegar uma hora que você não vai mais ter público? Jamais. Todo mundo vai no dentista com frequência, alguns mais, outros menos. Se você está pegando um cara mais novo, a tendência é ele fazer mais ele a parte de ortodontia, né, clínico geral, um público mais velho, mais idoso, a tendência é migrar mais para implantes, para próteses, mas não é uma regra, né? Você tem um pouquinho de tudo aí. Então, assim, sempre vai ter o público. Você tem o público que vai com mais frequência, um público que vai menos, mas vai chegar uma hora que você já vai ter atendido principalmente quem está mais próximo da sua unidade. Por isso que é sempre legal você estar mantendo o marketing, né? Mas vai chegar uma hora que vai vender essa quantidade de contratos e é mais para dar uma estagnada, porque senão vai entrar naquilo que eu falei, não adianta você vender muito contrato, né? Claro que vai ter a receita assim, dos contratinhos mensalmente, que ajuda, é bom, né? Sem dúvida, mas não vai ter a cadeira lá para o cara atender. Então, você tem que tomar muito cuidado, não adianta só sair vendendo, porque senão o cara vai querer passar lá, vai querer agendar e não vai ter onde ele ser atendido. Aí o cara vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai ficar puto, né? E aí vai chegar e falar, não quero mais o contratinho, para mim não faz sentido. Então, assim, tem que ter jogo de cintura, tem que trabalhar na estratégia, trabalhar no marketing, está tudo linkado. Tá? Tem que crescer tudo de maneira orgânica e uniforme. Não adianta um crescer muito e outro nada. Bem como os tratamentos, tá? Você pode ter uma especialidade em ortodontia e implantes que vende mais, mas se você fala, pô, meu dentista de endodontia tá com a carteira sempre, estou pagando a diária para ele e ele não está enchendo a agenda dele. Pô, trabalha no marketing. Alinha lá com o consultor, com a empresa de publicidade, que é homologada. Faz um marketing voltado para captar esse público. Faz ali uma prospecção. Certeza que vai fazer essa prospecção, vai conseguir migrar uma pessoa aqui e outra ali para encher aquela agenda. Então, é essa a ideia. Toda essa experiência a marca fornece. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Gostei bastante. Vocês participaram legal hoje, muitas perguntas. Espero que eu tenha conseguido responder todos. Desculpa se eu passei alguém aí sem responder. Se alguém quiser, a hora é agora, para não estender muito aqui. Aí depois a gente conversa no particular. Amanhã encaminha a apresentação para todo mundo, sem falta. Tá? Acho que foi o Christopher que, inclusive, passou ali o e-mail. Tá, Christopher? Amanhã encaminha, amanhã cedo, encaminha para você, para todo mundo. E aí a gente vai conversando, vai fazendo esse bate-papo para entender melhor a cidade que cada um quer montar, se pensa em entrar sozinho, se pensa em entrar com sócio, porque tudo isso influencia, faz sentido. Não tem uma regra de sucesso, você vai entrar com sócio, sozinho. Tem a parte boa e a parte ruim de tudo. Tá? Então, a gente fala bastante disso. Eu preciso entender caso a caso. Tá? A regra de um não é para outro. O Christopher me perguntou se a gente disponibiliza alguma relação de área disponível. De certa forma, não. Só para você entender, Christopher, a gente, durante negociação, telefone, WhatsApp, reunião por Zoom, a gente fala das áreas que fazem sentido. Tá? Algumas pessoas já pedem ou perguntaram, pô, manda a lista de cidade do estado inteiro que tem. De novo, não faz sentido eu mandar uma lista do estado inteiro, porque eu preciso entender onde faz sentido para você. Entendeu? É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa mora numa cidade, o pai mora na outra e a noiva mora na outra. Beleza, para mim as 3 cidades fazem sentido. Tem que ver o que faz sentido para ele. Talvez a cidade do pai não esteja disponível, a da noiva faz, porque ele pensa em casar e mudar para lá, e aí ele vê, pô, esse modelo de negócio, aquele, e aí ele senta, conversa, a gente passa a reunião 1, 2, 3, se a noiva vai entrar, se o sócio vai entrar, coloca na reunião também. Eu tenho criado muito grupo de WhatsApp, então fica todo mundo na mesma página, para não ficar repetitivo.
né? Porque senão eu faço essa reunião com um, dá 10 minutos eu faço com outro, e aí às vezes alguém manda mensagem, aí eu não consigo responder na hora, porque eu estou fazendo uma reunião dessa. Então, assim, a gente coloca todo mundo no WhatsApp, que nem aqui. Um manda uma pergunta, eu respondo, todo mundo já entende, né? Já escuta ali, manda a documentação, está todo mundo ciente. Então, a gente cria esse grupo para entender a cidade que faz sentido para cada um. E aí a gente vai estreitando, vai afunilando para fazer acontecer e colocar para rodar. Entendeu? Se puder, me passa o seu WhatsApp, que eu agradeço. Tá? Eu encaminho junto. Na apresentação, inclusive essa que vocês estão vendo aí na tela, quando clica ali, o meu WhatsApp já abre direto comigo. O Serginho aqui, obrigado, Sérgio. Ele encaminhou aí meu e-mail, meu WhatsApp. Só clicar nesse link já abre a conversa comigo. Hoje, pelo horário, eu vou encerrar por aqui. Mas amanhã cedo, estou à disposição aí para vocês, tá? Eu falo isso, mas ainda assim vou responder a algumas pessoas ali. A gente não para, normal, mas contem comigo, vamos tirar dúvida. Às vezes acho que não dá para montar, para ser empreendedor, que é cenário de pandemia, pessimista, e a gente tem aqui uma outra experiência, uma outra bagagem, um cenário que, infelizmente, está a nível Brasil, mas falando para o modelo de negócio, para a Odonto Company, está sim sendo favorável, e essa experiência que eu quero transmitir para vocês, sanar essas dúvidas, entender caso a caso aí para fazer parte da família Odonto Company e receber lá o kit de boas-vindas depois que comprar a franquia. O intuito é esse. Pessoal, muito obrigado. Fiquei muito feliz aí com a participação de todos vocês.